Boa tarde a todos. Hoje estamos aqui, reunidos na nossa primeira atividade para o corpo discente do PPG-Com, que é a nossa aula inaugural, que será ministrada pelo professor Norval Baitello Júnior, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do Programa de Comunicação e Semiótica, a quem eu agradeço aqui publicamente o aceite ao nosso convite, que aceitou de imediato o nosso convite, sempre tendo sua agenda muito cheia, complicada, e se dispôs a participar aqui e compartilhar o seu conhecimento na experiência da aula inaugural. A maioria dos que estão aqui são ingressantes, tem veteranos também, e esta atividade ela busca justamente aproximar os alunos, confraternizá-los numa ação acadêmica que busca mostrar a institucionalização da pesquisa a partir de seus sujeitos investigadores e daqueles que estão aprendendo, iniciando a sua jornada nesta empreitada. Então, o professor Norval Baitello Júnior, que tem um vasto currículo, e eu vou me resumir em alguns detalhes do currículo dele, concluiu o doutorado em comunicação na Freie Universidade de Berlim, em 1987. Atualmente professor titular na pós-graduação em comunicação e semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi diretor da Faculdade de Comunicação e Filosofia da PUC São Paulo, tendo criado os cursos de Comunicação e Artes do Corpo e Comunicação em Multimeios. Foi professor convidado das universidades de Viena, Sevilha, São Petersburgo, Autônoma de Barcelona e Évora. Livros mais recentes: A Serpente, a Maçã e o Holograma, de 2010, La Era de la Iconofagia, de Sevilha, 2008, Flusser Wohlrey, A Gula de Flusser, em Kohl, 2007, O Pensamento Sentado, sobre Clúteus, Cadeiras e Imagens, de São Leopoldo, 2012, e A Emoção e Imaginação, Organização de São Paulo, 2014, e A Era da Iconofagia, também São Paulo, 2014. De 2007 a 2016, foi coordenador da área de Ciências da Comunicação e da Informação, CHS2, da FAPESP. Recebeu o Prêmio Maturidade Acadêmica da Intercom 2015. O professor Norval nos apresentará a aula inaugural sob o título de As Ciências da Comunicação como Ciências da Cultura e a Pesquisa em Comunicação no Estado de São Paulo. Este é um evento, então, oferecido pelo PPG com a sua comunidade e aberto a outros que têm interesse de participar, e é também um evento transmitido pelo IPTV USP, no link www.usp.br/CJE/TV. Então, espero que vocês aproveitem, e o professor Norval, então, eu passo a palavra a ele para que ele possa iniciar os seus trabalhos. Boa tarde a todos. Eu acho que sim. Agora. Boa tarde a todos. Obrigado, Aneus, pelo convite. Mais do que uma honra também, mas mais do que uma honra, é uma alegria estar aqui com vocês, que começam, aqueles que começam agora na pós-graduação e aqueles que estão persistindo e estão já no meio do caminho ou próximos ao final do caminho. Esta universidade tem uma aura especial e pela qual todos nós temos um grande carinho. Todos nós, brasileiros e, sobretudo, paulistas, temos um grande carinho porque ela é uma parte da história importante da pesquisa e da ciência nesse país e vem ganhando cada vez mais importância. Isso eu pude constatar em 9 anos de trabalho na coordenação diária da FAPESP, a importância da USP, mas também vou tocar um pouquinho na feridinha da USP em relação às outras universidades paulistas, mas isso mais no final. Primeiro, vamos falar das coisas científicas e depois aí vamos falar um pouco dos pontos fracos nossos,
Bom, ciências da comunicação, como ciências da cultura, é um título provocante. Porque, não sei se vocês sabem, muitos os colegas com certeza sabem, mas muitos doutorandos, mestrandos, não sabem que nós, quando a gente preenche um formulário para pedir uma bolsa, entra lá, tem que saber que área que a gente se coloca. E aparece lá Ciências Sociais Aplicadas. Então, dentro das Ciências Sociais Aplicadas, Ciência da Comunicação, Ciência da Informação, Museologia, ainda uma porção de outras chamadas Ciências Sociais Aplicadas. Isto acaba incomodando, porque, afinal, por que é que somos aplicados? Para começar. Não é? Depois, por que é que somos ciências sociais? Então, como a gente, quanto mais a gente vive, mais a gente vê coisas. Então, eu quero conversar um pouco, contar um pouco algumas histórias não sobre esta classificação, mas justamente onde esta classificação não nos ajuda, pelo contrário, nos atrapalha. Eu começo com interdisciplinaridade e ciência. Um dia, na FAPESP, a gente sempre tem reunião com outras áreas, pelo menos uma vez por semestre, com todas as áreas, para cuidar dos caminhos da ciência no estado de São Paulo, que iam muito bem, obrigado, até entrar a crise. E depois que entrou a crise, provavelmente alguns de vocês já sentiram na pele, recebendo negativas de bolsas. Então, a seleção ficou muitíssimo rigorosa, o que não significa que a gente deva desanimar. A gente tem que pedir cada vez mais, porque quanto mais a gente pede, mais a gente tem chance de ganhar. Mas a crise atrapalhou um pouco. E, então, os rumos da ciência paulista, desde as ciências da saúde até as ciências da comunicação, passando pela engenharia, passando pelas ciências duras, matemática, física e etc, etc. Né? E como incentivar como fazer um bom uso da boa verba que o Estado de São Paulo destina automaticamente, sem ingerência política, para a investigação científica. Então, é uma parte do ICMS que sai diretamente da arrecadação e vai para a FAPESP. E a FAPESP tem um compromisso de não gastar com a sua administração e o seu pessoal e o seu funcionamento operacional mais do que 5% dessa verba. Ou seja, 95% vão para a pesquisa. Então, é uma coisa maravilhosa. 9 anos que eu estive lá, é claro que é uma rotina muito dura, mas foram 9 anos de grande prazer em ver o florescimento da pesquisa científica, né? de uma comunidade da qual todos vocês fazem parte. E alguns os colegas professores aqui presentes participam ativamente, contribuindo, inclusive, dando pareceres, sem nenhuma remuneração sobre os projetos de outros professores. Então, numa dessas reuniões que nós tivemos, o diretor científico nos chamou para falar sobre interdisciplinaridade nas ciências humanas. Não só na comunicação, mas nas ciências humanas. E aí, convidou uma colega da área de informática, que tinha visitado muitas instituições norte-americanas,
e que tinha ficado impressionada com a interdisciplinaridade presente nas equipes de pesquisa nos Estados Unidos. Aí chegou contando que as pesquisas de ciências sociais tinha 50% da equipe dos pesquisadores em ciências sociais, tinha especialistas em TI, tecnologia da inteligência, tecnologia da informação, né? Tinha especialistas em TI. E depois, gente das artes também, com um especialista em TI, e gente da filosofia, com trabalhos com TI. Né? E aquilo foi me incomodando profundamente. E quando ela terminou, eu falei, olha, acho que a gente está ouvindo o galo cantar às 8 da manhã, enquanto ele começou a cantar às 5, às 4, às 3. Eu só queria dizer que nós já praticamos, nós da ciência da comunicação, já praticamos uma interdisciplinaridade há muito, muito tempo, né? Antes mesmo de surgirem as tecnologias da informação. A gente ia procurar gente da matemática para conversar, gente da engenharia, gente da filosofia sempre, das artes, sempre fomos procurar. E eu queria só citar um pequeno exemplo, que não é nosso aqui do Brasil, mas de um neurologista russo. E claro, foi inconsciente, mas o inconsciente é mais inteligente do que nós, ainda bem, né? Então, inconsciente, a contraposição Estados Unidos e Rússia, né? E um neurologista russo chamado Alexander Romanovich Luria, que transformava os casos clínicos dos pacientes em romance. E depois de transformar muitos casos clínicos em romance, publicá-los como romance, ele escreveu um livro científico chamado A Ciência Romântica, onde ele declara que ele só entendia a patologia dos seus pacientes quando transformava estes pacientes em personagens literárias. Falei, isso sim é interdisciplinaridade. Não é mexer com máquina, é mexer com números. Não é? É transpor de um universo para um outro universo muito distante. Bom, a ideia de Luria é muito interessante porque vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso. Ele era adorado pelo Oliver Sacks, que morreu há poucos meses, pelo neurologista inglês que vivia nos Estados Unidos, Oliver Sacks, era adorado pelos neurologistas, e não é o único caso. O Damasio também transforma os casos clínicos de neurologia em romances, em livros de alta vendagem. O russo-francês Boris Cyrulnik, que é um etólogo e psiquiatra, um psicoetólogo humano, também escreve os seus casos, e eles têm tiragens de centenas de milhares na França e são traduzidos para um monte de línguas, inclusive estão quase todos traduzidos para o português. Boris Cyrulnik. Então, são casos de inter-relação complexa de disciplina. Boris Cyrulnik, por exemplo, tem um livro que se chama, em francês, L'Ensorcellement du Monde, que seria o encantamento do mundo. Foi traduzido para português de Portugal como Do Sexto Sentido, onde ele fala sobre os mecanismos de captura do outro. Quando eu leio este livro, eu estou absolutamente convencido de que é um livro de comunicação. Então, escrito por um psiquiatra e etólogo,
e que compara, de repente, cita exemplos, por exemplo, cita exemplos da primeira infância de um bebê que chora quando a mãe sai de casa e a mãe experimenta deixar uma fralda que tocou no seu seio juntamente com a babá, e a babá, ao colocar, quando o bebê fica inquieto, coloca a fralda no rosto do bebê e ele se acalma por causa do cheiro da mãe. Então, estes objetos, ninguém me convence que não sejam objeto de comunicação. Se nós entendemos comunicação não como produto, não é? Mas se entendemos a comunicação como criação de vínculos. Não é? Então, nós precisaríamos, dentro da área de comunicação, também nos dedicar a um campo que seria a ontogênese da comunicação humana. Eu mesmo tive uma orientanda, que depois foi orientanda no mestrado, foi a minha orientanda, depois foi orientanda do professor Penhuela aqui na USP, e que pesquisou sobre a comunicação do bebê comigo de 0 a 5 horas. E com o professor Penhuela, depois que eu perguntei, agora você ficou normal? Ela falou, agora eu estou absolutamente normal, eu vou pesquisar a comunicação do bebê, do recém-nascido, de 0 a 5 minutos. E fez isso, defendeu a tese, né, brilhantemente, voltou, ela que tinha uma experiência como enfermeira-chefe de berçário de mais de 20 anos, voltou à sala de parto e observou mais 200 partos para mensurar a capacidade que o recém-nascido de 0 a 5 minutos de vida tem de se vincular com o meio, com o seu entorno. Tá? Então, a interdisciplinaridade vai nos conduzir para um mundo de absoluta surpresa, tá? E também de absoluta necessidade de pesquisa, e de pesquisa em parceria com outros profissionais de muitas outras áreas. E, curiosamente, deixa eu contar aqui uma fofoca, já fazer a primeira crítica à USP. Na verdade, fazer a primeira crítica a todas as instituições da grande São Paulo. Durante 9 anos, a FAPESP deu para todas as universidades da grande São Paulo e Campinas e Sorocaba cerca de 100 bolsas de iniciação científica na área de comunicação. Para a Unesp de Bauru, só de Bauru, foram dadas 300 bolsas de iniciação científica neste mesmo período. Não é? Nós estamos perdendo feio. Não é? Então, juntando USP, PUC, Metodista, Mackenzie, Unesp, FAAP, etc., 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 Sorocaba e Campinas, PUC Campinas, Unicamp, nós só tivemos 100 bolsas de iniciação científica. E eu tenho que dizer que cada vez que vinha um projeto de iniciação científica para a gente encaminhar para um parecerista, e eu tenho aqui uma das minhas preferidas pareceristas presentes, que é a minha amiga Mayra, né? Mas agora não fui eu mais. Agora não é mais culpa minha, né? Então, Mayra, eu tenho que citar a Mayra como uma das mais queridas pareceristas, que sempre dava um parecer muito primoroso e corajoso e muito atento, né? A Irene Machado, que também não está presente aqui, mas que deve ser mencionada como uma importante. Claro que sobrou chumbo para todo mundo que está aqui, todos os professores
deram pareceres, mas eu castiguei bastante a Mayra e a Irene nesse tempo. Né? Então, quando vinham projetos, alguém aqui já ouviu falar em dorama? Já. Tem uma pessoa que já ouviu falar em dorama. Né? Era um projeto de iniciação científica, lá da Unesp de Bauru. Estudar o dorama. Conta pra gente o que é o dorama. Hã? Ah. Exatamente. Não é? Então, o projeto de iniciação científica. Vejam só, não é? Como pode surpreender. Então, onde estava a inovação na pesquisa científica da comunicação na FAPESP? Estava na iniciação científica. Os nossos projetos de professores sempre tratavam objetos mais convencionais, menos ousados, e a meninada chegava e ensinando para a gente, falando, vi um tal de dorama, quero fazer iniciação científica sobre isso. Aí o professor esperto fala assim, bom, o que é? Conta. E aí vamos fazer. Então, esse tipo de coragem para romper um pouco as fronteiras estabelecidas da área é que pode fazer a área se consolidar e se tornar importante. Vou dar um outro exemplo de projeto. Eu estimo que nos 9 anos de FAPESP, pelo menos 30% daqueles projetos da área de comunicação que entraram na área de comunicação, pelo menos uma quantidade entre 30% e 50%, digamos que foram 100 projetos na comunicação, entraram mais 50 que tinham a ver com comunicação, mas que estavam na psicologia, entravam na psicologia, entravam na filosofia, entravam na biologia, entravam no direito, mas tinham a ver com comunicação. Porque falavam de redes, porque falavam de uma porção de coisas que são nossas, que são nosso, vamos dizer, o nosso território, se é que a gente pode falar em território. Não é? Então, um outro exemplo foi uma pesquisa sobre macacos. Eu participei do comitê que avaliava essa pesquisa, uma grande pesquisa sobre macacos, que a FAPESP apoiou, uma pesquisa de 5 anos, que ia estudar a sociabilidade dos macacos muriquis, são macacos da Mata Atlântica. Né? Esses macacos são muito conhecidos no mundo todo hoje, estão ameaçados de extinção pela sua amigabilidade, vamos dizer, pelo baixo grau de agressividade nas suas relações sociais. Sempre que há um conflito, eles se abraçam. Em vez de sair na briga, né, eles se abraçam. Então, vejam que se não é um objeto da comunicação, mas foi apresentado na biologia. Não tinha nenhum profissional da comunicação neste projeto. Deveria ter. Tá? Bom, a ideia do Lúria é curiosa porque ela teve alguns modelos similares que aconteceram em outras áreas. Por exemplo, na medicina, durante a guerra, a Segunda Guerra e logo no imediato pós-guerra, havia um médico na Universidade de Heidelberg, chamado Victor von Weizsäcker, que criou
um novo sistema de medicina, que ele chamava de medicina antropológica, onde o paciente não era analisado mais isoladamente como paciente, mas ele precisava ser analisado, estudado, investigado dentro do seu ambiente, do seu universo, não como um corpo, mas como um ser social. Ele chamava de medicina antropológica. Este homem se transformou no pai da psicossomática. Foi o mestre do Alexander Mitscherlich, né? E deixou um rastro enorme que hoje começa a ser reavaliado na Alemanha. Ele era médico e filósofo, amigo do Martin Buber, né? e que criou toda uma teoria de estudar o ambiente e não estudar o corpo, e muito menos estudar a doença. Então vejo que isso nos dá algumas ideias. Um aluno seu, chamado Harry Prost, se transformou depois num grande teórico da comunicação na Alemanha, e desenvolveu uma teoria da mídia, foi a primeira teoria da mídia na Alemanha, onde ele falava, inspirado em Weizsäcker, que toda comunicação começa no corpo e nele termina. Isso significa, o corpo é um gerador de ambientes. Então, o ambiente de comunicação corpo a corpo, ele diz que é a comunicação primária. O ambiente de comunicação corpo, que deixa sinais e marcas sobre um suporte, papel, pedra, madeira, parede, é um ambiente secundário, de comunicação secundária. E o ambiente que usa de aparelhos que transmitem sinais para outros aparelhos seria a comunicação terciária. Bom, Harry Prost desenvolve essa teoria da mídia, muito instigante, porque mostra que a comunicação interpessoal, que às vezes é pouco estudada na nossa área, nós acabamos deixando para os psicólogos, né? E aí, quando alguém tem problema de comunicação, a gente manda para o psicólogo, fala, vai fazer uma terapia aí, você não sabe se comunicar. Devia ser nossa tarefa entender. E às vezes a gente, para melhorar a nossa capacidade de comunicação, vem estudar comunicação, né? Porque, quem sabe, a gente melhora um pouco a comunicação. Minha esposa me fala muitas vezes, você precisa fazer um curso básico de comunicação, você não sabe se comunicar, né? Então, para isso que nós estamos aqui, tá? Então, Prost desenvolve essa teoria. E eu queria falar um pouquinho. Prost desenvolve uma teoria com um fundamento filosófico cassireriano. Ernst Cassirer, que é um filósofo da filosofia das formas simbólicas, que é um neocantiano, desenvolve toda essa teoria. Ele era um jornalista, radialista, foi diretor da Faculdade de Comunicação da Universidade Livre de Berlim, criou um modelo de ensino de comunicação nesta universidade. E Cassirer, Ernst Cassirer, que é um filósofo da cidade de Hamburgo, era muito amigo de um outro homem que a gente não conhece na nossa área de comunicação, infelizmente, chamado Aby Warburg. Foi o único livro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Era muito pesado, por isso eu só trouxe um. Essa é a biografia de Aby Warburg, que saiu há 2 anos, em 2014, escrita pela francesa Marie-Anne Lescouret, chama Aby Warburg, ou A Tentação do Olhar. Quem foi este Warburg? Nós estamos falando de interdisciplinaridade ainda. Warburg estudou História da Arte e Arqueologia. Era filho de uma família dona do maior banco alemão da sua época.
nasceu no final do século XIX, né, e morreu em 1929. Como primogênito, ele seria o herdeiro do banco do papai, simplesmente o maior banco alemão. Com 13 anos, ele procura o segundo irmão, aliás, o seu primeiro irmão, o segundo filho, e propõe: Max, você quer o banco para você? E o Max rapidamente parou para pensar e falou assim: mas é claro, e qual é o preço? O que você quer em troca? E ele disse: eu só quero que você me compre todos os livros que eu quiser durante a vida inteira. O irmão achou que o negócio era bom e topou. E quando morreu o pai dos dois, de fato, este negócio se concretizou. O irmão virou o chefe do banco e ele viajava 3, 4 vezes por ano para a Itália, para Florença, comprava nos antiquários tudo o que achava de mais interessante e construiu uma biblioteca chamada Biblioteca Warburg de Ciências da Cultura. Quando ele morreu, em 29, a biblioteca estava com 60 mil volumes. 33, subida dos nazistas ao poder, ele já tinha morrido. A família, juntamente com o bibliotecário, decidiram: vamos tirar o time de campo, vamos levar a biblioteca para fora, porque estamos correndo risco. Levaram para Londres e hoje ela está lá como parte do Warburg Institute, cujo diretor, um dos diretores mais famosos, foi o Ernst Gombrich. E agora com milhões de livros, mas um acervo primoroso de ciências da cultura. Bom, Warburg tem umas coisas muito interessantes. E aqui eu passo para o ponto 2. Até agora eu enrolei no ponto 1. Agora eu vou tentar desenrolar no ponto 2. Warburg e os ambientes da cultura. Em primeiro lugar, ele ficou desconhecido. Depois, praticamente conhecido só nos círculos muito especializados, porque a sua biblioteca eclipsou o seu pensamento. A biblioteca era uma coisa grandiosa. Então ninguém parou para prestar atenção no que ele achava, o que ele pensava. Na sua obra, que é pequena, mas que é interessantíssima. Bom, a biblioteca tinha como princípio a organização não catalográfica, não alfanumérica, mas cada livro tinha que... Não estava na sua matemática, tudo na matemática. Livro de astronomia, tudo na astronomia. Não. Os livros tinham que se ordenar de acordo com a lei do melhor vizinho. Então, de repente, um livro de matemática tinha que ter do seu lado um livro de astrologia e um livro de medicina astrológica. E de tempos em tempos, os livros se cansavam dos seus vizinhos e tinham que procurar novos vizinhos. Cassira, quando foi visitar a biblioteca uma vez, conduzido pelo próprio Warburg, chegou na sua casa e confessou para sua esposa: nunca mais eu ponho os pés naquela biblioteca. Se eu pisar lá dentro de novo, eu enlouqueço e não saio nunca mais de lá. Mas ele não cumpriu a promessa. Então, toda a sua filosofia das formas simbólicas é inspirada no pensamento de Aby Warburg. É inspirada no pensamento dele. Bom, o que é o pensamento dele?
Ele que estudou história da arte. Era um apaixonado por imagens. O grande veículo da cultura humana para ele sempre foram as imagens. Desde uma pegada de um animal, que é uma imagem, até uma mão que deixa marcas na caverna, é uma imagem, até uma representação da Madonna, ou uma estátua do Império Romano, né? São imagens. E aquilo que a história da arte faz, dizia Warburg, de chamar de arte pré-histórica, arte greco-romana, é falsear a natureza da imagem. A imagem é um objeto muito maior do que a história da arte. E a imagem artística está circunscrita a um pequeno período da história do homem. O que havia antes não era a imagem artística, não tinha função artística. Sabe-se lá que função tinha. Na verdade, o que ele quer dizer é que o que determina a função da imagem, a natureza da imagem, é o seu ambiente. Então, um ambiente de culto produz imagens para o culto. Um ambiente de mito, de mitologia, produz imagens mitológicas. E um ambiente de exposição artístico produz imagens artísticas. E Warburg, já em 1929, suspeitava que não estamos mais no ambiente da arte. Estamos num outro ambiente. Ele era apaixonado por fotografia, apaixonado por revistas, ilustrações, recortava coisas de jornal, fazia grandes painéis e dava palestras sobre os painéis, onde ele analisava uma coisa que ele chamava uma genealogia ou árvore genealógica das imagens. Então, por exemplo, a figura do herói, né? O tema do corpo, o tema da constelação, né? E assim por diante. Aquilo que ele chamava de uma genealogia das imagens. E, no final da vida, ele tentou construir um álbum, um atlas das imagens, que era um projeto absolutamente megalomaníaco e que ele conseguiu fazer só umas 60 e poucas pranchas, e hoje está editado como tal, mas deveria ser uma coisa muito maior. Então, a sua definição de imagem não é baseada no suporte. O suporte é uma coisa, a imagem é outra coisa. Então, uma imagem em escultura de uma determinada figura histórica, Duque de Caxias, por exemplo, ou uma imagem pictórica de Duque de Caxias, existe alguma o que está em comum entre essas duas imagens é que é a natureza da imagem, não o suporte, se está em pedra ou se está em tela. E aí ele diz o seguinte: uma imagem é uma fórmula de patos. Uma fórmula de patos. Vamos entender patos? Em grego significa emoção, sentimento, paixão, positiva ou negativa. Então, a imagem é uma coisa que nos impacta
que nos mexe, que mexe conosco. E mexendo conosco, nós temos que entender de onde ela vem, a sua genealogia. E é nesta genealogia que está a sua força. E tem um pequeno caso de Warburg. Você me avisa aqui, né? Tá. Um pequeno caso de Warburg. Um rapaz que queria estudar história da arte, era filho de uma amiga da esposa de Warburg. E essa coisa de conhecido do conhecido, amigo do amigo, na Alemanha funciona, porque a Alemanha é um país extremamente medieval, ainda, até hoje. Não é, Maurício? Não é? Maurício está aí que não me deixa mentir sozinho. Muito medieval. Então, tem muita importância. A amiga chegou e falou para a dona Warburg, esqueci o nome dela agora. Olha, meu filho quer estudar história da arte. Será que ele podia conversar com seu marido? Bom, foi conversar com o marido e o Abi Warburg o adotou. E falou assim, venha conversar aqui comigo uma vez por semana e vamos conversar sobre arte. E depois, numa dessas conversas, este rapaz se tornou depois o diretor de um dos museus de arte de Hamburgo, de um dos importantes museus de arte de Hamburgo. Escreveu as histórias que ele viveu com Warburg, e essa história que ele contou é muito interessante. Um belo dia, Warburg colocou diante de uma imagem e falou assim, faça a leitura dessa imagem aí para mim. E o menino falou assim, porque o estilo e o romântico e não sei o que, o traço e as cores e pá. Falou, não, totalmente errado. A sua leitura é excessivamente estetizante. Ela está contaminada com a história da arte. Você tem que ver o que é que esta imagem, qual é a genealogia desta imagem, o que é que ela está contando, que história ela está nos contando. Não o seu estilo, não a sua cor, não... E aí, várias vezes ele falando que toda a compreensão contemporânea do seu tempo da imagem era excessivamente, quando não exclusivamente estetizante, com olhares viciados pela história da arte. E um belo dia, na biblioteca, o rapaz, Georg, chega e fala para o Warburg, mas você não tem... Essa biblioteca é tão rica, e aqui também tem um monte de autores que só fazem leitura estetizante da imagem. Aí Warburg respondeu, estão todos trancados no porta-veneno da biblioteca. A palavra em alemão é Giftschrank, que seria o armário do veneno, né? Ou no guarda-veneno, tipo guarda-roupa da biblioteca. Gobineau e toda essa gente das leituras estetizantes estão lá dentro. É preciso a gente ter o diabo por perto para saber o que é que ele está aprontando, disse Warburg. Então, a sua crítica principal ao critério excessivamente estetizante, talvez hoje nós não sejamos tão vítimas desse critério estetizante, pelo menos na nossa área. Talvez a gente seja vítima de um outro fenômeno, de ver a imagem como produto. Talvez nós estejamos hoje hipertrofiando o produto. Um dia numa aula, eu soltei uma frase
E depois o aluno anotou e veio me mostrar. Eu falei assim, puxa vida, eu falei isso, é o que eu sinto mesmo. Mas precisei soltar a língua para falar. O produto é um crime ecológico. Pensar no produto é um crime ambiental. Né? É uma bela frase de efeito, né? Mas é bom a gente pensar sobre isso. Pensar no produto significa silenciar o ambiente. Tá? Então, os seus substratos, as camadas profundas, os seus pressupostos, a sua genealogia. E aqui, de novo, no caminho da interdisciplinaridade, eu quero citar o que fez a biologia quando, na década de 20, começou a construir uma guerra entre as teorias biológicas. A grande sacada foi a do Jacob van Uexküll, que lançou o conceito de ambiente, em alemão Umwelt. Jacob van Uexküll revolucionou a biologia para mostrar que não havia um determinismo do indivíduo sobre o ambiente e nem do ambiente sobre o indivíduo. Existe uma inter-relação complexa e profunda. Aí quando por exemplo, a minha filha vai para a escola e chega falando assim, eu quero um celular, eu sei da minha impotência, eu consigo segurar 6 meses, consegui segurar 1 ano, não mais. Tive que dar um celular. Sou a única que não tem celular. Todas as minhas amigas têm celular. Isso é o ambiente, é a força do ambiente. E aí, claro, a gente tem que dar o celular, mas tem que ficar olhando o tempo todo o que é que está fazendo com esse celular. Tá? O ambiente é isto. Né? E esse é o conceito do Uexküll. Com base no ambiente, voltamos aí ao início, ciências sociais aplicadas. Nós somos uma ciência social? É óbvio que somos uma ciência social. Comunicação é comunicação entre indivíduos, entre pessoas, e, portanto, geram uma sociosfera. Ainda que seja uma sociosfera de 2 pessoas, mas é uma sociosfera. Isso é privilégio do humano? Não. Evidente que não. Nós sabemos dos insetos sociais. Nós sabemos que o planeta, nosso planeta, não é nosso. Nós somos invasores. A biomassa dos insetos é 4 vezes maior do que a biomassa de todos os vertebrados. Só para citar um pequeno inseto que eu admiro muito, que são as formigas. A biomassa das formigas sobre o planeta Terra é igual à biomassa de todos os seres humanos. Então, a gente vê nós todos num cubo do mesmo tamanho, cabem todas as formigas. E é muita coisa. Só formigas. Por quê? Porque elas são um sucesso do ponto de vista social, da organização social. É claro que nós, comunicólogos, vamos sair por aí estudando a comunicação das formigas, mas que a gente deveria saber o que os biólogos sabem sobre isso sim seria interessante. Inclusive porque nós adotamos um padrão entômico para as nossas sociedades. Nós somos sociedades de milhões. Nenhum outro primata organizou sociosferas, sociedades de milhões. Né?
babuínos têm 20, 40, 20, 30, 40, os gorilas têm 10, 20, as suas comunidades, os chimpanzés chegam a, sei lá, 50, 40, 50, mas não mais do que isso. E nós não, estamos aí numa cidade com 20 milhões. Não é? Então, o padrão entômico de sociedades entômicas foi assumido por nós. A sociosfera é importante. Mas isto esgota o tema da comunicação para nós? É evidente que não. É muito mais do que constituição. A comunicação gera muito mais do que a constituição de sociosferas. A comunicação gera também noosferas, na expressão de Edgar Morin. A noosfera é o mundo das ideias. Nosso imaginário interfere sobre a nossa sociosfera e interfere também sobre a biosfera. A pesquisa de mestrado e de doutorado sobre a comunicação do recém-nascido, de 0 a 5 minutos, está falando do quê? De sociosfera? Não. É biosfera. É a passagem é o primeiro passo da biosfera para a sociosfera. Não é? Então, o que dá conta do nosso imaginário? Por isso que as ciências da cultura propostas por Aby Warburg são interessantes, porque elas vão trabalhar com este imaginário, este amplo imaginário que é a história das nossas crenças, das nossas imagens, dos nossos hábitos culturais, que implicam desde religiões até manifestações estéticas. Então, a ciência da comunicação poderia ser mais ousada na sua metodologia. Mas eu não estou falando aqui do Brasil, não. Não estou falando do Brasil. A própria universidade onde eu estudei, fiz meu doutorado, poucos anos depois que eu saí, que era uma universidade que prezava muito os estudos da cultura, não, as ciências da cultura. Vejo que eu não falei estudos da cultura, né? Isso significa que eu não estou me referindo a Cultural Studies. Tá? Estou propondo outra coisa, diferente do que Cultural Studies. Né? Mais ampla, muito mais ampla. Né? Então, que prezava muito as ciências da cultura, a presença do imaginário, né? Dentro dos ambientes da comunicação. Poucos anos depois que eu saí, claro, não porque eu saí, mas porque havia a tendência mundial para isso, se juntou com a Faculdade de Sociologia e se transformou em Faculdade de Comunicação e Sociologia. Ou seja, botando a sociosfera como objeto principal da comunicação. Né? Em Viena, onde eu dei aula, algumas vezes, a mesma coisa, o problema, mesma coisa. Estudar comunicação é estudar produtos de comunicação. Nunca era estudar ambientes. Eu fui o primeiro professor da área de comunicação lá que mencionou um biólogo austríaco como fonte fundamental para compreender a comunicação, que era o Eibesfeld, que fala sobre os rituais de vínculo dos humanos, dos seres humanos. Né? Nunca ninguém tinha ouvido falar. E é um austríaco, um vienense, inclusive. Né? Então, o modelo funcionalista norte-americano contaminou o mundo todo. Na Espanha, também a mesma coisa. Estudar produtos, jamais estudar ambientes e o impacto dos produtos sobre o ambiente. Sendo o ambiente uma sociosfera, uma
biosfera ou uma noosfera. Edgar Morin ele chama de noosfera, mas em outros momentos ele fala de uma segunda natureza, que é a natureza imaginada do homem. E sobre a noosfera ele fala uma coisa interessante, e com isso eu encerro essa primeira parte, vou comentar depois as coisas da FAPESP, rapidamente. Ele diz o seguinte: os seres da noosfera que nós criamos ganham autonomia sobre nós. Então, os fantasmas que a gente cria, a gente precisa tomar muito cuidado ao criar fantasmas, porque eles vão nos assombrar. Né? Ou então, os deuses que a gente cria vão nos proteger. Isso na antropologia tem escola, né? Tem escola feita. Tá? Bom, isto sobre a questão da ciência da comunicação e ciência da cultura e uma maior ousadia metodológica. Que é evidente, eu não estou fazendo um puxão de orelha aqui para ninguém, né? Mas a nossa área no mundo todo está carecendo dessa ousadia metodológica. E eu diria um pouco mais, que aqui no Brasil nós temos mais ousadia do que eu vi, por exemplo, na Áustria ou na Espanha. Eu vi ousadia similar àquela que nós temos aqui na nossa ciência, na Rússia, e em algumas áreas na Alemanha. Quando eles criam aquilo que eles chamam de teoria da mídia. Né? Então, de forte embasamento antropológico e filosófico, e às vezes até mesmo teológico. Né? Então, com trânsitos complexos muito interessantes. E nós estamos bem, saímos bem na foto, perto de muitos países, né? Muitos países que sucumbiram à ditadura do produto e transformaram a ciência da comunicação em estudo de produto. Isto vale para os nossos projetos. Vale para os nossos projetos. Nós temos grandes e criativos projetos aqui no Brasil, sendo desenvolvidos, e, ao mesmo tempo, nós temos também um setor bem resistente a mudanças e que defende a tal do campo da comunicação. Temos que ficar dentro do campo, como se fosse um campo de futebol, né? E que saiu fora, está fora do jogo. Né? E não é isso. Né? Comunicação hoje é uma ciência importantíssima para os médicos, para os administradores, para os advogados, para todo mundo, e não apenas a sua vertente tecnológica, que evidentemente é importante para todo mundo, até para nós. Né? E a ousadia nos projetos, então, seria bem recomendada. A gente saber, né, que metodologia podemos usar. E eu queria apresentar para todos vocês a professora Esther Hamburger, que está aqui, e que assumiu a partir de hoje sozinha, hoje mesmo, sozinha, a coordenação da área de comunicação e ciências da informação e museologia na FAPESP, depois dos 9 anos. Então, seja bem-vinda, Esther. Não. Pois essa exatamente, né? A gente sabe quando entra, não sabe quando sai, né? Estava contando um pouco da dificuldade da seleção nos tempos de cortes de verbas, né? Aí aumentou o que não deve nos intimidar, pelo contrário, deve nos encorajar, porque mesmo em tempos de crise, né, quanto mais a gente pede, mais a gente tem chance de ganhar.
Agora, se a gente desiste de pedir, aí a chance é zero. Né? E deixa eu contar uma outra coisa para vocês, muito interessante também. Ao contrário de outras agências e de outros países, que dizem, para ciências humanas, temos uma verba de 3% do total da verba, aqui na FAPESP não é assim. Graças à boa demanda, as ciências humanas ocupam 10% de todo o orçamento da FAPESP. E isto é muito dinheiro, pensando que as nossas pesquisas são baratas. Nós não precisamos de acelerador de partícula, não precisamos de equipamentos para sintetizar, de química, de substâncias, de plutônio, de nada. Não precisamos nada disso. A gente só precisa de livro, viagem. Na viagem a gente precisa sempre, né? Viagem e bolsa. Né? Livro, viagem e bolsa. Então a nossa pesquisa é barata. E ter 10% significa ter um crescimento enorme das ciências humanas aqui no estado de São Paulo. E a FAPESP não tem este limite. Se as ciências humanas demandarem atingir 20%, vão atingir. Os outros que se cuidem. É que os outros se cuidam muito. Né? Que são o pessoal, sobretudo das áreas médicas, que ocupam a maior parte da verba da pesquisa no estado de São Paulo. Ao contrário do CNPq. Quem sabe qual é a maior parte, a maior fatia da verba de pesquisa do CNPq, para onde vai? Ciências agrárias. Isto significa alguma coisa, né, para a gente. Bom, estou aberto a perguntas, questões, e talvez a Esther possa responder algumas também. Não? Qual o nome da orientanda que pesquisou recém-nascido? Maria do Carmo. De Oliveira. Professor, por gentileza, qual é a lógica que subyace na procura ou na omissão da interdisciplinaridade? Porque a opção por poder transitar para outros campos e por que se opta por ficar no campo ou no canto isolado? Deve haver alguma coisa dentro dessa lógica. O que é? É uma ótima pergunta. Eu nunca tinha parado para pensar, mas assim, de imediato me vem uma coisa, é muito mais cômodo a gente ficar dentro do quintalzinho da gente, né? Muito mais cômodo, primeiro. Segundo lugar, existem patrulhas. Nós, programas de comunicação, tivemos uma patrulha que felizmente acabou agora, nos últimos anos, mas bem durante uma década e meia, né? Os nossos programas, sobretudo os programas grandes, muito interdisciplinares, como a USP, como a PUC, como a PUC do Rio Grande do Sul, foram penalizados porque diziam que as pesquisas não tinham aderência à área de comunicação. Né? Então, se uma patrulha fala assim, isso não é comunicação. Por quê? O que está por detrás disso? Está por detrás disso uma briga por verbas. Então, se a gente exclui uma parte que a gente considera que não é comunicação, sobra mais verba para a gente que faz pesquisa de produto, estudo de produto. Né? Então, mas é uma questão complexa. Tem também a ver razões culturais mais profundas, que é a compartimentação do conhecimento. Né? Aqui, lá atrás. Oi, Cris, não tinha te visto.
só na nossa área. Puxa vida, não tenho ideia. É um monte de gente. Um monte de gente. Porque é o seguinte, não é? Cris, a gente... Bom, mora no estado de São Paulo, pede para a FAPESP... É parecerista. Então. Já te miramos. Não pense que você virou parecerista só porque... pelos seus lindos olhos. Não, você virou parecerista porque você pediu uma bolsa. Pediu uma bolsa, ganhou uma bolsa. Então, precisa dar uma contraparte. Não é? E aí a gente acaba castigando mais os que são bons pareceristas. Tá vendo? Precisamos pedir mais. Então precisa pedir. Mas a gente tem que pensar assim, puxa, eu trabalhei tanto para a FAPESP, agora eu preciso pedir. Gente, é verdade. Nós pedimos pouco. Apesar da gente ter 10% da área, né, não é de comunicação os 10%. Grande maioria desses 10% é para história, que é imensa, e depois muito para arte e um pouquinho só para nós, né, Esther? Só depende da gente aumentar isso. Quanto mais a gente pedir, mais a gente tem chance de ganhar. E aumenta a nossa porcentagem. A demanda aumenta. É o mesmo princípio do CNPq. É o mesmo princípio do CNPq, exatamente. Quanto mais se pede, mais bolsas, mais coisas, mais demanda vai se gerando para a reserva da fatia do dinheiro destinado àquela área de conhecimento. E a gente pede muito menos que as áreas. Muito menos. Tanto que a Esther está lá e ajuda, inclusive, na área de artes, né? Para aliviar um pouco a carga do colega que coordena as artes. Né? Eu queria colocar uma questão que já foi colocada aqui, né? Mas sobre a situação do dinheiro, né? O momento de crise. Você acha que o momento de crise favorece a criatividade e uma rearticulação desse pensamento mais fechado em torno do midiático do produto e para essa abertura da comunicação, da interação, uma perspectiva mais ampla? Eu não vejo uma relação direta. Né? Não vejo uma relação direta. Talvez, se eu pensasse um pouco assim, pé no chão, eu diria o seguinte: bom, a nossa área lida muito com produto, então a minha maior chance é estudar um produto. Né? Então, vem muitos projetos que são justamente isso. Né? Então, por exemplo, o estudo do jornalismo em Carapicuíba. Né? Então, e aí vai lá, o estudo do jornalismo em Carapicuíba. E como não sou eu que julgo o projeto, isso vai para um parecerista. Aí, se o parecerista for rigoroso, ele vai falar assim: poxa, né? Vamos gastar aqui dinheiro público para estudar o jornalismo em Carapicuíba. Não que Carapicuíba não seja importante, é muito importante, mas por outras razões do que o jornalismo. Né? Ou então, não, nem vou falar, esse exemplo não posso falar agora. Uma tese sobre as capas das revistas semanais no Brasil. Se eu fosse o parecerista, você já sabe o que eu faria com um projeto desse. Né? Gastar dinheiro público. Tá certo que pode ser um estudo demolidor. Né? Mas, mesmo assim... Né? Mas eu coloquei a questão num outro viés, numa outra perspectiva, talvez eu não tenha feito claro. É que a situação da crise e corte de verbas
colocou a gente dentro desse Sistema Nacional de Avaliação da CAPES, no sentido de uma obrigatoriedade, onde os programas perderam um pouco de vista o sentido de uma formação epistemológica para o campo. O que é conhecer pela comunicação? E eu acho que e ser nota 5, 6, 7 faz sentido numa lógica onde há dinheiro para distribuição disso. Onde não há dinheiro mais, o que sobra para esses programas se reinventarem se não resgatar os princípios de um fundamento verdadeiro, de uma aproximação Sim, sim. com essa epistemologia de uma comunicação, de fato. Sim, agora eu entendi, Enilson. Mas poderia ser o oposto também, né? Então, sim. Poderia ser o oposto. Então, agora que não tem dinheiro, então vamos rezar a cartilha. Vamos rezar a reza como manda o vigário. E aí ser mais obediente. Né? Eu acho que houve um desserviço para a expansão da pesquisa em comunicação, sobretudo a pesquisa nos seus limites, nas suas bordas mais criativas, por conta desses anos de vigilância da CAPES. Né? E agora estamos nos libertando de novo, então, desde a última coordenação da Maria Helena Weber, ela já começou a anunciar que a interdisciplinaridade é desejável. Mas antes não, era punido, né? Nossos programas foram punidos por isso. Então vejo que no universo da cultura, a interface entre cultura e comunicação, como o projeto temático aqui, desenvolvido aqui na ECA, sobre o arquivo Miroel Silveira, né? Então, interface comunicação e cultura, importantíssimo, né? Importantíssimo. E isso daí eu imagino que teve problemas. Né? Não teve problemas? Teve problemas com a CAPES. Né? E, no entanto, é uma importante contribuição. É um dos principais projetos da escola. Exato. Você falou de inovação e ousadia nas pesquisas, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que seria exatamente, dar alguns exemplos, de como que um agente de comunicação poderia ousar nas metodologias? Quando a gente lê uma tese, é convidado para participar de uma banca. Né? Nós, professores. Nós podemos até fazer uma pesquisa entre os professores aqui, por onde a gente começa a ler. Eu começo pela bibliografia. Né? Começo lá por trás, pela bibliografia. Vamos ver que apito toca, que ferramentas que essa tese está usando. E, claro, depois aí a gente vai para as outras partes, começa a ler do começo ao fim e tal, mas a bibliografia dá um parâmetro do que eu posso esperar. Né? Então, a nossa bibliografia, nós temos muitas coisas da América Latina, autores importantes, interessantes da América Latina, autores locais e que raras vezes estão nas bibliografias dos projetos, inclusive. Uma das coisas que a gente faz, eu vou contar um segredo aqui, a Esther não vai me ouvir. Né? Um segredo. Que quando a gente recebe um projeto na FAPESP e fica perdido, fala assim, para quem que eu vou mandar este projeto? Procura no Lattes, não encontra. Procura lá na lista de pareceristas, não encontra. A gente vai na bibliografia do projeto. Fala assim, vamos ver com quem que ele está dialogando. Aí, às vezes, a gente percebe que a pesquisa dialoga com autores aqui do Brasil e que poderiam ser bons avaliadores para aquele projeto, que fariam uma leitura muito adequada.
muito raro acontece isso. Né? Então, nós temos um pouco de arrependimento de citar autores, colegas brasileiros. Né? Então, tipo assim, você não cita o meu, que eu não vou citar o seu. Né? Então, ao contrário das parcerias que os norte-americanos fazem, falam assim, você cita o meu, que eu cito o seu. Né? Aqui a gente combina o contrário, você não cita o meu, que eu não cito o seu. Né? Do tipo, a conversa quem foi? Do Itamar Assunção, quando morreu Paulo Leminski. Itamar Assunção mandou uma mensagem pelos jornais e revistas: não vou no enterro seu porque você não vai no meu. Adeus. Então essa é a estratégia do Itamar Assunção, né? Alguma questão mais? Mais um momento. Talvez, desculpa, professor Inês. Ele ali, ó. Me fala o seu nome. Alexandre. Alexandre, é claro que estudar o produto não está errado. Né? Nós temos que conhecer, digamos, produto telejornal, produto livro, produto jornal, produto blog, produto rede social. Tá? Mas se a gente... Nós temos que fazer um recorte. Aquilo que nós, orientadores, falamos assim: qual é o corpo do seu trabalho? Significa, onde é que você cortou? Se ninguém corta nada, a gente vem com a nossa tesoura e fala assim: corta aqui, corta ali, corta ali. Tá? Então, a gente acaba ficando... Se ficar só neste objeto, sem estudar, sem conhecer, sem entender o seu mecanismo, o seu impacto, a sua genealogia, aí a gente fica na coisa do produto. É fácil de fazer pesquisa assim. Né? A gente vai lá, fala assim, tem tantos acessos únicos, tanto não sei o quê, tanto no Brasil, tanto não sei onde, sabe? E acaba ficando uma visão empobrecedora do projeto, do objeto. Né? E nós temos uma grande responsabilidade, nós que somos das ciências da comunicação, das ciências da cultura, temos uma grande responsabilidade de alertar para os ambientes, os cenários que se descortinam a partir desta prática, deste produto. Então, por exemplo, a televisão infantil no Brasil, ou, por exemplo, o acesso irrestrito de crianças aos sites. Não é? Que risco que está por detrás disso? Não é? Que risco está por detrás disso? É nossa responsabilidade. A Folha de São Paulo não vai nunca alertar para os riscos, assim, tipo, o Ministério da Saúde adverte, né? A Folha de São Paulo não vai fazer isso. Nós é que temos que fazer isso. Veja, e assim por diante. Né? E outros tantos, e Globo. Né? Que riscos
o estudo do produto. Então, há muitas teses, foram feitas muitas teses na nossa área, sobre o Jornal Nacional, sobre Globo Repórter, sobre não sei o que mais. Não é? E essas teses ficaram recortadas no estudo do produto. Tá? Então, talvez é uma questão para a gente pensar. Né? A nossa responsabilidade é justamente alertar, porque os produtos mesmo, os produtores, eles não estão interessados em alertar, eles estão interessados em vender. Né? Você queria falar, Esmeralda? Obrigada. Mais alguma questão? Bom, eu fico contente com a presença de todos. Norval, que é um amigo deste programa, sempre que solicitado pela escola, ele está sempre presente, nos prestigiando e nos trazendo sempre esse conhecimento, que é parte também da sua investigação, pensar a ideia das ciências da comunicação como ciências da cultura. Não é uma abordagem convencional para o campo. A gente entende o estudo da comunicação na cultura, mas nesse viés que tem um viés antropocultural e antropossemiótico, no sentido de entender que essa noosfera dialoga e nasce na sociosfera, né? É um aspecto importante para a gente pensar um modo de conhecer a realidade a partir das ambiências da comunicação, né? Acho que foi um recado importante. Outro recado importante é para a gente, vocês junto com seus orientadores, demandarem mais a FAPESP, né? Porque a gente tem uma agência de fomento, agora representada por uma colega aqui da casa, né? A professora Esther Hamburger, que vai representar, né? Está representando agora a área de comunicação. Então, eu acho que a gente tem muita chance de compreender melhor os meandros dessa agência de fomento e explorá-la, num bom sentido, no sentido de que há uma criação de demanda que a gente precisa endossar, reforçar, né? Fortalecer nestes processos. Então, a aula inaugural, ela tem uma razão de ser. Primeiro, de nos confraternizarmos, de conhecermos algumas caras, de quem estão, como estão, né? Vivendo agora já o seu momento de aprendizado junto às disciplinas, de conhecer um colega, um pesquisador, né? De outra instituição que vem aqui, né? Trabalhar conosco uma tarde, dos colegas professores que estão aqui presentes, o Vitor, a Mayra, a Sandra, né? Eu, que estamos aqui, quer dizer, para a gente tentar criar este ambiente que favorece justamente a semente de questionamentos. A gente não deve sair daqui com questões prontas, com soluções para nada, mas sim com problemas e desafios que nos alimentam a pensar o que é esse ambiente da produção do conhecimento em comunicação, que nós institucionalmente fazemos parte ao aderir aos processos de formação de programas de pós-graduação na área. Eu só tenho a agradecer ao Norval, em nome da ECA e em nome do Programa de Ciências da Comunicação, e agradecer a presença de todos por esta tarde, que eu acho que foi bastante proveitosa, e não só pela razão da tarde de trabalho, mas também do afeto e do carinho com que ela foi pensada e planejada para o dia de hoje. Muito obrigado, Norval. Obrigado, Daniel.